Você quer mudar a sua vida financeira, só que a sua conta está negativa. Quer se sentir abundante, só que os boletos estão te sufocando. Como sentir a prosperidade quando tudo ao seu redor grita escassez? Você vive cercada de dívidas, e se eu te dissesse que sentir prosperidade não depende do saldo bancário? E se a escassez for, na verdade, um portão que você pode atravessar agora mesmo e não um muro intransponível? Fique até o final e eu vou ensinar micro-hábitos que vão mudar a sua vida e tornar você um imã para a prosperidade. Vou ensinar uma técnica simples apoiada pela ciência e pela espiritualidade para começar a atrair abundância agora mesmo para a sua vida. Hoje vou revelar um código pouco compreendido e que transforma a escassez em um campo fértil de manifestação. Se você assistir até o final, vai entender porque sentir-se próspera é o primeiro passo e não o último. A maioria das pessoas vive presa porque espera ter dinheiro para então se sentir bem. Agora, se a ordem for o contrário, a maioria acredita que a prosperidade vem quando algo externo muda. E se esse pensamento estiver invertido? A neurociência mostra que o seu cérebro ele se molda pelas repetições. Pensamentos e comportamentos constantes constroem a sua realidade mental e isso é neuroplasticidade. Então, definindo aí a neuroplasticidade com clareza de uma forma simples e fácil de ser compreendida. O seu cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos neurais, mesmo na sua vida adulta. Então, vamos pensar em termos de metáfora. É como abrir uma nova trilha na floresta. A primeira vez é sempre mais difícil, só que a cada passo fica mais claro e mais fácil. Cada vez que você repete, então você forma o que? Você fortalece esse novo caminho neural que você acabou de abrir. O seu cérebro, ele é maleável e você é a arquiteta da sua própria vida e do seu próprio estado mental. Você não está presa à escassez, você está apenas acostumada a essa vida, condicionada a pensar, a sentir e agir de forma que perpetua a escassez na sua vida. Você ainda está esperando o dia em que vai se sentir confiante, motivada, disciplinada para então tomar a atitude? Pois é, deixa eu te contar uma verdade. Esse dia não vai chegar. Não é o sentimento que leva à mudança. É a ação que transforma o sentimento. Então, talvez você já tenha ouvido que você cria sua realidade com pensamentos e sentimentos, e isso não é apenas uma frase bonita, isso é física vibracional. O quanto você ganha está diretamente ligado ao que você pensa e sente sobre a riqueza, sobre a prosperidade, sobre o sucesso. Está intimamente ligada aos seus bloqueios mentais e às suas crenças limitantes. Só que tem uma armadilha. A sua realidade atual é apenas um reflexo do que você sentia ontem e do que você reforça sentindo hoje. Será que você está perpetuando a escassez por reagir à escassez? A resposta é sim. Prosperidade não começa com o saldo da sua conta bancária, não começa com os números, começa com consciência e com a mentalidade de riqueza, de prosperidade e abundância, de merecimento. Você acorda e vê boletos, o chuveiro está pingando, a geladeira vazia. Como se sentir abundante quando você olha para esse cenário? Aqui é onde quase todo mundo se bloqueia, porque você tenta mudar o externo com o interno. E aí você cria uma guerra. A verdadeira virada não é negar a realidade, é apenas parar de dar a ela o seu poder vibracional. É de parar de reagir a ela dando tanta importância assim. A pergunta não é como mudar a realidade, a pergunta é como parar de reforçar essa realidade que você não quer mais, quer seja de escassez, quer seja de um relacionamento que você considera abusivo. Para quê? Se você parar de reagir e você começar a entrar no sentimento de paz,
porque é como se você literalmente olhasse para aquela cena e não reagisse, sabe? Como se aquilo fosse um filme e não a sua realidade, para que você possa se conectar à paz, à harmonia, para que você possa então receber insights e a partir desses insights você começar a ter uma visão estratégica para se reestabelecer na vida. Do contrário, as coisas não vão mudar, oportunidades não vão ser criadas e inspirações você também não vai conseguir ouvir. Você sempre está recebendo, mas você não vai conseguir ouvir. Então muita gente acredita que só vai mudar quando se sentir diferente, só que o contrário é que é verdade. Nós mudamos aquilo porque passamos a agir de forma diferente, mesmo naquele contexto que é desafiador, mesmo sem acreditar totalmente que aquilo é possível. Na verdade, que aquilo é uma verdade, porque você tem que acreditar que aquilo é possível, porque se você não acreditar, você não manifesta. Mas você agir de forma diferente, mesmo quando aquilo não é ainda a sua verdade. Por isso o famoso finja até ser não é uma enganação, isso é neurociência. E sim, muitas pessoas, na verdade milhões de pessoas conseguem fingir ser alguma coisa por muito tempo e por anos, porque você literalmente consegue entender que esse primeiro fingir ser está relacionado a microações, a sensação, agradecimento, a pertencimento. Você, quando faz isso, você não está mentindo, você está reprogramando o seu cérebro. Então, se você acha que uma pessoa não consegue fingir ser durante muito tempo, está falhando aí para você conhecimento sobre esse assunto. Aí a gente tem o caso da Lady Gaga, temos o caso do Joe Dispenza, do Bob Proctor, da Oprah, nossa, mas e tantos outros casos de famosos que fingiam ser, de fato, até conseguir, fingiam já ter a geladeira enorme que queria uma atriz, né, uma atriz global, acho que o nome dela é Mariana, até que ela então conseguiu o seu apartamento ou a sua casa, não me recordo se ela alugou ou se ela comprou, e ela alugou ou comprou aquilo que era coerente, condizente com aquilo que ela queria. Quando ela ia ver o imóvel que ela começaria então a morar, ela não pensava em fazer uma aquisição se a cozinha não comportasse a geladeira que era enorme que ela queria. Isso é fingir ser, e ela fingiu ser durante bastante tempo até que aquilo se tornou realidade. Quando ela chegou numa casa, a casa tinha exatamente a cozinha, a geladeira que ela queria. Então, para você que tem resistência, para você que acha que as suas crenças limitantes são as crenças do mundo, que é uma verdade ali universal, não é a sua verdade, porque você está limitada, cheia de bloqueios e com crença limitante vinculada a isso, tá? Então, o famoso fingir ser não é enganação, é neurociência, você reprogramando o seu cérebro e não mentindo para ele. Porque tudo que você conta, essas suas crenças limitantes, elas são mentiras. Então, já que você está mentindo de uma maneira que prejudica você, então comece então a fazer o que? Programar o seu cérebro para que ele acredite em mentiras. Só que são mentiras que vão alinhar você à vibração, à frequência daquilo que você deseja. Se esse tema ressoa com você, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo para a sua jornada pessoal. Identidade não é fixa, identidade é treinável. Então você pode se tornar quem deseja ser, desde que esteja disposta a praticar essa nova versão de si mesma diariamente. Você precisa de repetição. Cada vez que você age de uma forma coerente com a pessoa que você deseja ser, o seu cérebro ele registra esse novo comportamento. Então, esse registro fortalece o que também o seu merecimento nesse novo lugar, um lugar mais abundante, mais próspero e mais rico. Mesmo que no começo você ainda não se sinta disciplinada, por exemplo, ações simples de cumprir aquilo que você prometeu no dia a dia, com coisas pequenas, já ativam essas novas conexões neurais. Tá percebendo? Como você ainda não é disciplinada, mas está fingindo ser? Como? Com microações. Você prometeu uma coisa para você, então cumpra. Então, para isso,
é necessário que você, antes de falar, pense no que você vai falar para que você possa saber se aquilo é possível de se realizar. E aí começa a desenvolver então uma mentalidade estratégica de saber que mesmo as pequenas coisas que você falar para você, você vai cumprir. Isso é neuroplasticidade. O seu cérebro ele vai se moldando à medida que você repete comportamentos alinhados com a sua futura identidade. Então você não está apenas fingindo. Não, você está acelerando a sua transformação porque você está reprogramando o seu cérebro. E o seu cérebro não é tão inteligente quanto você acredita. Ele não sabe que aquilo é um fingimento. Ele acredita que aquilo, então, é você. E ele reforça, então, essa sua identidade. Você está acessando, quando você finge ser até ser, você está acessando o seu futuro no aqui e no agora e pela prática. Começa com pequenas coisas dentro do seu contexto. Você está encarnando o seu eu superior na sua melhor versão. Esse conceito ele vale para tudo. Ele vale para você acordar cedo, para você cuidar da sua saúde, para você estudar, para você agir com mais confiança, para você falar com mais presença, para você conseguir falar não sentindo culpa. Você age como essa versão de si mesma e aos poucos ela se torna a sua nova realidade interna. Então, o que antes era forçado acaba se tornando automático com a repetição. O que parecia distante começa a se tornar natural. Então, você precisa ter a clareza da identidade que você quer ativar. Para isso funcionar, você precisa, então, saber aquilo que você quer ser na sua melhor versão. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Que tipo de pessoas ela se relaciona? Que tipo de clientes ela não aceita? Clientes abusivos, clientes mal educados, desrespeitosos, que quando não entendem uma coisa, falam um palavrão porque são baixos, não tem educação, não tem respeito pela outra pessoa, ou você quer clientes educados, respeitosos, civilizados, que quando não compreendem, sabem manifestar a sua incompreensão de maneira elegante. Como você agiria? Se você já estivesse na sua melhor versão, você estaria descabelada o dia inteiro? Você estaria sem uma maquiagem sutil, mas uma maquiagem que faria com que você olhasse para você e se sentisse mais elegante. Então não pense em metas extremas, pense em características também internas. Anote perguntas como essa pessoa faria? Como essa pessoa ela responderia? A minha melhor versão diria sim para esse convite agora ou diria não? Se a resposta for não, passe a dizer não. Como ela agiria em momentos difíceis? Ela, assim que recebesse uma situação difícil, um obstáculo, um desafio, ela responderia de forma reativa ou ela pararia, respiraria? Faria, por exemplo, uma respiração 4-4-4, ou seja, ela puxa o ar em 4, segura em 4, libera em 4, para que ela possa restabelecer a sua calma através da sua respiração, porque a respiração vai mudar o funcionamento do seu cérebro, e aí ela não reage, ela age a partir daquilo que é mais interessante pela obtenção do resultado. Ou seja, se eu agir dessa forma, qual o resultado eu vou obter? E aí, de forma estratégica, ela não está reagindo, porque ela retira o controle das suas emoções, das outras pessoas, e ela toma o protagonismo da sua vida. Então, ela respira, se acalma e pensa, essa atitude me levaria a que lugar? Esse lugar que eu vou levar, a partir do momento que eu falar isso, está alinhado com quem eu quero ser, com o lugar que eu quero continuar? Se a resposta for sim, ótimo. Você, então, fala já sabendo as consequências. Se a resposta for não, você está calma para conseguir controlar a sua reatividade. O que é a sua melhor versão, ela aceitaria ou que ela não mais toleraria? Se o relacionamento é abusivo, mas a pessoa não é violenta fisicamente, a sua melhor versão, ela aceitaria continuar nesse relacionamento abusivo só para que você tenha algum nível de conforto? Ou é melhor você abrir mão desse certo conforto para que você possa ter paz
e aí nessa paz você possa receber inspirações para que você possa então começar a trabalhar e a ganhar mais dinheiro por você mesma. Como a sua melhor versão ela se cuidaria? Ela estaria maquiada todos os dias, mesmo de forma simples? Ela estaria, se não tem tempo para cuidar do cabelo, seu cabelo é longo, ela estaria com o cabelo alinhado, pelo menos com um coque bonito e não um coque de qualquer forma? Como ela se comunicaria? Ela se comunicaria de forma se gesticulando muito? Ela gesticularia menos? Ela falaria com um tom de voz que é mais alto ou mais baixo? Ela andaria fazendo barulho com o sapato de forma deselegante ou ela andaria de uma maneira mais silenciosa? Então, escreva essas suas respostas com honestidade. Esse é o seu mapa de identidade. E com essa clareza, você então começa a fingir que tá vendo? Em situações muito simples, já alinhando o quê? A sua maneira de agir, a sua maneira de se vestir, o seu posicionamento, se você vai dizer sim ou não. Viva como a sua melhor versão a partir de hoje, agora que você tem clareza da identidade que você quer ativar. Então comece a se comportar como essa pessoa. Não é difícil e por isso é muito fácil você fingir ser uma pessoa que você ainda não é durante muitos anos, porque não está em grandes ações. Começa com essas ações pequenas e a sua emoção vai moldar o seu pensamento e o seu pensamento vai moldar então o seu comportamento. Não como uma imitação, e sim como um ensaio real da sua nova identidade. Se a sua versão é mais confiante, então você não trabalharia possivelmente de pijama. Você trocaria de roupa, porque a sua roupa, mesmo quando você está sozinho, ela gera mais autoconfiança, ela aumenta a sua autoestima, ela dá o que a você? Um sentimento de merecimento. Eu mereço a minha melhor versão, eu mereço para mim mesma me olhar no espelho e me achar mais bonita. A sua melhor versão, ela cuidaria da sua saúde? Então, se ela cuidaria da sua saúde, qual é a escolha diária que você faz dos alimentos? Você comeria frituras e doces, e você tomaria café, e você comeria produtos e alimentos que são inflamatórios? A resposta é não. Então, está percebendo como fingir ser a sua melhor versão é fácil durante muitos anos? Se a sua melhor versão é uma versão que se ama, esse tipo de alimento você comeria se você se amasse? Então, haja como se você já fosse essa sua melhor versão, porque esse como se é o que vai transformar você, é o que vai ativar a sua identidade na sua versão mais rica, próspera, amada, que não aceita migalhas, porque agora sabe que merece banquetes. A sua melhor versão é disciplinada? Então, se é disciplinada, comece só a abrir a boca para dizer aquilo que você vai fazer, quando de fato você tiver consciência dos seus horários e souber que poderá cumprir aquilo que você está prometendo. Então, a sua melhor versão, ela para antes de prometer as coisas, para ter consciência do seu horário e então, quando faz um compromisso, ela cumpre, quer seja com as pessoas, quer seja com você próprio, mesmo que seja pequeno. Diz que ia malhar, então vá malhar, mesmo que seja durante 20 minutos, 25 minutos. Crie evidência dessa mudança. Todo fim de dia, anote pelo menos umas 6 atitudes que te aproximaram da sua nova versão. Por exemplo, hoje você foi pontual, nas suas reuniões, hoje você conseguiu dizer não para pessoas que antigamente você dizia sim e conseguiu dizer não sem culpa e sem se justificar demais. Hoje você conseguiu treinar mesmo sem vontade, você malhou durante menos tempo do que você gostaria, mas ainda assim você foi. Você percebe? Hoje você conseguiu dizer não para o doce e sim para uma alimentação mais saudável, com mais fibras, com mais proteínas, com gorduras que são saudáveis, aumentando o seu período de saciedade, diminuindo o pico de açúcar no seu sangue. Então, quando você anota, você sai do campo da intenção e entra no campo da materialização. E esse anotar faz com que você tenha percepção da sua evolução, do seu sucesso. E isso é importante. O sucesso é importante porque ele gera dopamina. E a dopamina é o combustível do seu cérebro para se manter mais alto
automotivada. O seu cérebro ele começa a acreditar, porque ele começa a ver evidências dessa sua melhor versão no aqui, no agora. A sua identidade atual, ela foi formada por ano de repetições. Então a sua nova identidade, ela precisa ser construída da mesma forma, só que agora de forma intencional. Você não deixa mais os seus pais, a sociedade, colocarem o quê? Colocarem crenças em você limitantes, porque você passa a ter consciência de onde você está, para onde você quer ir e quais são os seus valores, qual é a sua ética, a sua moral, a ética, os seus valores que constrói essa sua identidade, a sua identidade mais disciplinada, autoconfiante, com a autoestima, amor próprio elevados e firmes e blindados, você com mais bem posicionada na sociedade, ganhando mais dinheiro, com um fim do que de qualquer nível de dependência emocional e financeira. Você quer emagrecer? Pergunte-se antes de comer, então. A versão que eu quero, se você quer se manter mais magra, a versão que eu quero, ela comeria isso agora? Se a resposta é não, então não coma. Substitua por o quê? Por um chá, substitua por um exercício, por uma meditação, uma respiração que vai acalmar você. Aprenda a comer de uma forma a controlar os seus hormônios da fome, para que você possa aumentar o seu período de saciedade. Quer empreender? Reflita. A forma como eu estou me comportando hoje é digna do profissional que eu quero me tornar? Se eu quero ter liberdade financeira no final de semana, ao invés de eu estudar, ao invés de eu fazer cursos, mentorias, ao invés de eu comprar esses cursos e estudar de forma ativa, por que eu estou saindo? Por que eu estou indo para pagode, para balada, para funk? Por que eu estou usando o dinheiro que era para eu comprar alguma coisa que ajudaria a eu me tornar empreendedora que eu quero, comprando, por exemplo, uma picanha, porque eu acho que eu mereço um final de semana com uma picanha, quando isso vai te dar o quê? Uma sensação de alegria, ou seja, euforia de momento, naquele momento, logo depois de você estar escassa. Então não é melhor você pensar a longo prazo para que você possa, então, fortalecer você e poder comer picanha depois que você já tiver ali com uma reserva financeira, todos os dias se você quiser, mas você soube dar prioridade ao que é prioridade. Se você continuar esperando se sentir 100% preparada, motivada ou inspirada, você vai adiar a sua transformação por tempo indeterminado. A verdadeira mudança acontece não quando você se sente pronta, e sim quando você começa mesmo insegura. É a ação que gera o sentimento e não o contrário. Então pare de esperar e comece a agir. O seu futuro ele não vai se construir sozinho. Ele precisa das suas ações diárias, das suas microações. O seu futuro já está esperando você. E se você quiser ajuda nessa sua jornada, na descrição tem o link do WhatsApp, onde você tem todos os meus serviços, tem mentorias, tem reprogramações e puxões que são personalizados. As reprogramações são extremamente importantes. Se essas que são mais genéricas, que nós colocamos as crenças de forma mais genérica, auxiliam, imagina quando é algo específico para você. É um salto quântico, porque aí você não está tratando de crenças que a maior parte das pessoas tem, mas sim das suas crenças. E se você não eliminar as suas crenças limitantes, você nunca vai ter dinheiro, porque você, obviamente, se tem problema em um relacionamento, então você tem crenças limitantes com relacionamento. Se você tem problema com o dinheiro, então você, obviamente, tem crenças limitantes com relação ao dinheiro. Se você tem um problema com o seu peso, você tem crenças limitantes vinculadas ao quê? A merecimento, amor próprio, autoestima. Então, trabalhar de forma personalizada é investir em você. Investir em você é investir na sua liberdade em todos os níveis. Então, tem as mentorias, as reprogramações, tem a criação de site, tem a criação de canal do YouTube para você, tem diversos outros, tem o trabalho de numerologia, de tarô, tudo isso que vai auxiliar também no seu autoconhecimento, no seu despertar, entender quais são os seus bloqueios, as suas crenças limitantes, para que você possa então se desbloquear. Vamos juntos dar forma a essa sua nova identidade. E esse vídeo ainda a gente vai falar agora sobre as microações. Uma pessoa que eu conhecia num curso que eu estava fazendo, eu lembro que não era um curso caro, era um curso de oratória. Eu conheci uma menina e ela ganhava R$ 2.500 por mês.
Aí o que ela falava é que no banheiro dela só tinha um essencial: sabonete, papel higiênico, creme dental. Ela se sentia uma pessoa miserável, ela achava que ela ganhava muito pouco e que só cobria aquilo que era essencial, e que ela morava também naquela época, ela estava morando no quarto de uma casa, né? Ela tinha alugado um quarto. Aí ela estava numa situação bem caótica. E eu simplesmente disse o seguinte a ela, eu falei assim: olha, se você continuar reforçando a sua realidade, é mais disso que você vai atrair. Isso está até na Bíblia. Então, se você quiser mudar, você tem que se alinhar a mais gratidão, para que você possa atrair outras situações, e até mesmo inspiração, porque do contrário você só atrai mais do mesmo, você só vai atrair mais motivos para o que? Reforçar o seu contexto de escassez. Então comece a escrever diariamente para que você comece a mostrar para o seu cérebro que mesmo você achando que tem pouco, você ainda tem muito mais do que muitas pessoas. E quando você ativa a gratidão, não através dessas declarações e da sua escrita, você começa a colocar o seu foco naquilo de bom que você tem. E aí o seu foco ele vai aumentar, vai expandir, e a sua mente inconsciente vai atrair mais situações para que você seja grata. Então começa agradecendo, por exemplo, que apesar de você só ter sabonete, papel higiênico, creme dental, você já imaginou que tem pessoas que não têm nem trabalho e nem isso conseguem ter? Você já imaginou que você é muito abençoada porque você tem dinheiro para alugar um quarto, mas tem pessoas que não conseguem ter dinheiro para alugar um quarto e tem que ficar convivendo com parentes, com familiares extremamente abusivos. Outras pessoas que, pior, também não têm nem sequer parentes e nem dinheiro para alugar um quarto e elas estão na rua. Tem outras pessoas que não conseguem ter a autonomia de comer sozinha, de respirar sozinha, de fazer a sua higiene pessoal sozinha. Elas precisam ou de outras pessoas, ou elas precisam de equipamentos. Então, tem muitas coisas que você tem e que você não está focando, porque você está uma pessoa ingrata. Você só está focando, colocando uma lente, reforçando aquilo que você não tem. Comece a reforçar aquilo que você tem para que você eleve a sua frequência, eleve a sua vibração e comece a atrair oportunidades, contratos, trabalhos, e não só isso, mas você comece então a poder estar no aqui e no presente em paz para ouvir as inspirações, as sincronicidades que estão aqui, querendo ofertar trabalho para você, mas você não está observando esses sinais porque você só está com foco em reforçar aquilo que você não tem. Então, agradeça a sua comida, independente dela não ser o que você gostaria. Você tem comida, outras pessoas caçam restos, né, na lixeira. Agradeça as suas roupas, agradeça os seus calçados, a internet, o celular, a sua autonomia, a privacidade que você tem no seu quarto. Tem pessoas que não têm privacidade. Além de alugar um quarto, elas têm que alugar um quarto com outras pessoas. Então numa situação ainda pior do que a sua. O impacto real é que esse ato que parece pequeno, ele começa a ligar um novo circuito emocional e ele abre um caminho de prosperidade interna. A gratidão, ela literalmente é um portal para milhões e bilhões. A gratidão é um portal para milhões. Você precisa desenvolver isso. Então, comece a escrever isso. E aí ela começou nesse gesto pequeno, naquele momento, ela começa então a parar de resistir e começa a reconhecer que sim, de fato ela tem muito mais do que a maioria. E que ela só não estava atraindo mais porque ela só estava focando naquilo que ela não tinha e sempre com medo, com ansiedade e angústia do que do futuro. Então, a verdade sobre a prosperidade real é que quem pensa em dinheiro o tempo todo normalmente é quem não tem. A prosperidade não se trata apenas de acúmulo. Prosperidade é crescimento, é ausência de uma tensão, de ansiedade, de angústia, sabe? É uma certeza de que o universo colabora com você. Você se sente rica quando você não está mais sendo dominada pelas suas preocupações. Você não está rejeitando a sua realidade, você entende aquela realidade, mas você não está dominando, se deixando dominar pelas emoções de ansiedade, angústia e medo. Você então pensa, o que eu posso fazer diante dessa situação? Eu posso vender alguma coisa, eu posso trabalhar para uma pessoa agora e pedir para que ela pague através, então às vezes de um cartão de crédito. O que eu posso fazer diante dessa situação? E qual foi o bloqueio, quais foram os bloqueios e crenças limitantes que me fizeram chegar a essa situação?
Então, o paradoxo da gratidão antecipada é que muita gente diz que quando pagar as suas dívidas, aí sim vai se sentir próspera. Só que a lógica ela precisa ser inversa para que de fato você consiga atrair a prosperidade. Então, você não sente prosperidade porque você tem dinheiro apenas. Você tem dinheiro justamente porque você começou a sentir a prosperidade antes. Foi esse nível de sentimento que atraiu a prosperidade, a abundância e a riqueza para você. Então, uma técnica prática é pegue um papel agora e escreva de 10 a 20 coisas simples que você já pode agradecer, que pode parecer insignificantes. No entanto, você está focando naquilo que você tem. Comece principalmente pela autonomia do seu corpo, por você andar, enxergar, respirar e fazer tudo isso sozinha. Se você não está fazendo sozinha, mas se você tem outras pessoas para fazer, ou então aparelhos, então agradeça porque você pelo menos tem isso. Outras pessoas numa situação como essa estão completamente desabastecidas de tudo, até mesmo de ser humano para fazer isso. Então você está plantando a vibração da abundância quando você realiza essa prática simples e literalmente o universo ele vai responder. A sua realidade ela não é fixa. A sua conta bancária hoje é apenas o reflexo da sua versão, cheia de crenças limitantes, cheia de bloqueios mentais. Você precisa ter consciência desses bloqueios, dessas crenças e depois dessa consciência ter um plano prático para que você consiga então se reprogramar e se desvencilhar dessa escassez e se colocar em um lugar onde a prosperidade, a riqueza, a abundância fazem parte da sua realidade de forma natural. E tudo é vibração. Tudo é moldável e você é a força que molda tudo isso. Vamos a exemplos de neuroplasticidade. O seu cérebro acredita naquilo que você repete com emoção. Então você não está presa nesse contexto, você apenas está acostumada e apenas está condicionada. E tudo isso que eu estou falando está baseado nos ensinamentos do Joe Dispenza, de Abraham Hicks e também de Neville Goddard. Então, se você gosta do Joe Dispenza, da Abraham Hicks e do Neville Goddard, você já deveria então ter conhecimento desses ensinamentos. E eu estou apenas reforçando a você. Você pode fechar os seus olhos por 17 minutos e começar a fazer um exercício de identidade vibracional. Visualize você entrando em um mercado e não mais olhando os preços. Você compra aquilo que você quer, independente do valor. Você paga as suas contas sem ansiedade. Você doa dinheiro e faz com alegria, porque você transborda. Você dorme em paz, porque sabe que tudo está fluindo de uma maneira que auxilia você e que protege você. Sinta como isso seria. Você consegue visualizar isso, sentir? Então, coloque-se nessa vibração e diga para você que é seguro você se sentir próspera, que é seguro ter dinheiro, que você está feliz com o dinheiro, que ele entra, se multiplica e permanece na sua vida de uma forma em que a felicidade, a paz, a harmonia, a segurança permanecem com você. O que significa que você está ganhando mais sabedoria para saber administrar a sua vida, tendo mais dinheiro. Você vai conseguir contratar seguranças particulares, ter uma casa que gera você mais segurança, que não é apenas tijolos bonitos que compõem a mansão. É um lugar que de fato gera você e a sua família mais segurança. O corpo, ele pode e ele deve ser utilizado como um portal de mudança. Então, crie âncoras para a sua vida próspera, objetos, gestos, palavras que conectam você à versão vibracional do futuro. Exemplos aplicáveis. Use, por exemplo, uma capa de celular que simbolize abundância para você. Uma que seja mais bonita. Use sabonetes que são mais cheirosos, que deixam a sua pele mais macia, que simbolizam a riqueza. Às vezes você não tem dinheiro para comprar grandes coisas, mas você pode começar pela sensação do sabonete. Um sabonete mais cheiroso, mais gostoso, que traz mais suavidade para a sua pele. Você pode começar com a capa do seu celular, você pode começar comprando pelo menos uma taça, um copo mais bonito para você tomar a sua água e parando de tomar a água na sua garrafa de plástico ou no copo de requeijão. Você pode começar comprando uma roupa de cama que seja mais bonita, colocando um aroma na sua casa que deixe ela mais atraente. Se você não tem dinheiro para fazer uma arrumação na sua casa, então coloque uma pintura
uma pintura, pelo menos uma tinta. Aí você começa com uma planta, coloca o colchão, mesmo que você ainda não tenha cama, só um colchão e uma roupa de cama bonita nele. Compre, se você não tem dinheiro para comprar um guarda-roupa, compre uma sapateira dessas que são sapateiras assim, que são maiores, são duplas. Compre normalmente preta para ficar mais clean e utilize ali, coloque duas, uma em cima da outra. Você vai gastar o quê? R$100 com cada uma. Então ali tem R$200, o seu colchão no chão, mas com uma roupa de cama mais bonita, uma planta. Você simplesmente pinta as paredes da sua casa, do seu quarto, se você mora num quarto. Se o piso é feio, você consegue também, com tintas tipo Nova Cor, você consegue pintar o seu chão e ficar uniforme, e pouco a pouco você vai transformando o seu ambiente, mesmo que de forma mais sutil, às vezes mais lenta. Você vai transformando o seu ambiente em um lugar mais próspero para que você possa se manter em alta vibração. Coloque então notificações diárias no seu celular, aonde você vai receber notificações do tipo: você merece prosperar, você pode prosperar, você paga o preço pela sua prosperidade, você está pronta para a sua vida rica. Dinheiro é seguro, dinheiro traz felicidade também, sim. Dinheiro não afasta sentimentos genuínos. Coloque então crenças que são positivas, que vão conseguir destruir as crenças limitantes que você tinha com relação a dinheiro, como notificações diárias, para que você possa ler e aquilo possa ativar você. Isso cria âncora. Isso é como âncoras para a sua prosperidade. Pratique um gesto simples, por exemplo, de tocar no seu coração, para que você possa ancorar o sentimento de paz, ficar em paz, para que você não possa ser reativa. Escolha um objeto, escolha palavras ou gestos que possam ancorar a sua prosperidade. Então, a cada contato, consiga reconectar-se ao futuro que você deseja, usando essas âncoras que estão disponíveis dentro do contexto que você tem. Vista-se como a versão que você quer faria. Pode não ser com uma roupa de grife, e quem diz que precisa disso, mas se você tiver a possibilidade, por exemplo, de comprar uma calça jeans que seja escura, não seja rasgada, e aí você coloca uma uma blusa que seja mais alinhada, por exemplo, uma blusa polo, uma blusa social, que não precisa ser cara. Apenas que seja uma cor mais neutra, para que você possa ter várias combinações e não precise ter várias roupas. Faça a opção por uma filosofia minimalista, ou com uma filosofia de vida, ou pelo menos até que você consiga se estruturar. Coloque o seu cabelo arrumado. Se você não tem dinheiro para produtos mais caros, tem, por exemplo, o Neutrox. Você coloca um pouquinho na mão, puxa o seu cabelo todo para cima, ele consegue abaixar os fios que estão arrepiados e você faz um coque bonito. Se você não tem dinheiro para pintar a sua unha, pelo menos deixe ela lixada e limpa. A sua versão mais rica, ela não estaria com uma unha lascada, cheia de descascando. Então, se você não tem dinheiro para pintar, pelo menos deixe você sem nenhum tipo de esmalte, porém não deixe você com o esmalte descascando. Sabe? Mantenha o seu lugar, por menor que seja, limpo, arrumado. Não faça da entrada da sua casa como se fosse uma favela com um monte de roupas penduradas. Você pode ter um varal e colocar as coisas no varal. É uma questão de capricho, é uma coisa sutil. Você está com calor, então você pode colocar um top, você não precisa ficar andando de sutiã. Você já percebeu que é muito comum, você pode ver até em novelas, muitas pessoas que vivem em lugares muito pobres ficam andando de sutiã, até o vizinho vê a pessoa de sutiã, isso é deselegante, isso é horrível. Então é uma pessoa que não tem amor próprio, que não tem autocuidado, que não tem apreço pela sua aparência e nem percebe como isso gera uma impressão para o mundo. De tudo isso, que você não tem autocuidado, você não tem amor próprio, que você não trabalha a elegância. E você pode até não querer ser uma pessoa elegante, porque, por exemplo, uma pessoa às vezes pode gostar mais de ser uma pessoa que seja mais uma pessoa mais espalhafatosa, e tá tudo bem, mas pelo menos uma pessoa que dentro do seu estilo seja uma pessoa que tenha autocuidado e não seja uma pessoa desleixada.
Então configure a partir de hoje o seu celular como uma âncora de abundância, através das suas notificações. Depois, se você puder comprar, através da sua capa, troque a linguagem que você usa. Estou tentando virar por estou fazendo. Não diga que você é azarada, não diga que você está pobre sem dinheiro, diga eu estou atraindo mais dinheiro para mim, isso já me pertence. Escreva todos os dias ações que estão refletindo o seu novo eu. Você disse não, você foi malhar, você cumpriu o seu compromisso, você começou a malhar, ter autocuidado, começou a praticar a leitura, mesmo que poucas páginas ou durante pouco tempo, começou a se planejar para fazer cursos, fazer mentorias e fazer de forma intencional, pagar reprogramações personalizadas, porque se não são personalizadas, você manifesta um dinheirinho daqui a pouco você volta a estar na escassez. Por quê? Porque as suas crenças, as suas, não estão sendo trabalhadas. Faz uma visualização matinal de 17 minutos, visualize com detalhes o que você deseja. Faça afirmações no presente que você está alinhada com a prosperidade. Diga com emoção tudo isso. Tenha uma gratidão consciente, liste de 10 a 20 coisas pequenas e diárias que vão alinhar você à sua versão mais próspera. O ambiente precisa estar alinhado, vestindo o quê? Vestindo roupas que representam o seu eu do futuro, mais cuidada, mais alinhada, organizando o seu espaço físico com intenção. Fingir até ser não é apenas um fingimento, é neurociência. Conecte com a sua espiritualidade. Você é uma extensão da fonte, inteligente, amorosa e sempre fluindo a fonte através de você. A pergunta reflexiva é: a pessoa próspera que você quer se tornar faria essa escolha? Comeria essa comida? Conviveria com essa pessoa? Namoraria essa pessoa? Diria sim para essa proposta? Se a resposta for não, então respire fundo e escolha o oposto, escolha o não. Escolha não comer essa comida, escolha não ir para esse lugar, escolha dizer não para essa pessoa, escolha se desvencilhar de pessoas que antigamente faziam parte do seu cotidiano. Cada pequena escolha é um tijolo na construção da sua nova realidade. Então a sua nova realidade começa aqui, começa hoje. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é e o que você vibra na maior parte do tempo. E você já pode ser aqui e agora a sua melhor versão com essas microações, mesmo antes de tudo mudar. Então, durante os próximos 7 dias, por exemplo, escolha micros hábitos de prosperidade e pratique diariamente. Coloque ali gratidão escrita e declarada, afirmação em voz alta, organização do ambiente, respiração, comida consciente, um pouco de leitura, né? Saia do seu sedentarismo, reenquadre os seus pensamentos de escasso para o abundante, use âncoras, celular, gesto, palavra, roupa, sua maquiagem, o seu cabelo. Repita ações alinhadas diariamente, como a gratidão, visualização, ambiente alinhado, frase poderosa. Você não espera a prosperidade, você encarna a prosperidade, então ela se manifesta. A sua mente, ela pode ser seu maior bloqueio. De fato, ela está sendo se você não tem a abundância. Ou ela também pode ser a sua maior, aliada na sua criação. Agora, você está utilizando ela como um bloqueio ou como uma aliada? Você já tem mais do que você imagina. E quando você começa a agradecer pelo pouco, o muito não resiste em chegar. Você não está mentindo, você está se reprogramando. Ação antes da identidade, não o contrário. Finge com intenção e você se tornará. Por quê? Porque o cérebro aprende fazendo e não apenas pensando. Você não precisa se sentir pronta, você precisa começar. Faça todos esses passos nos próximos 7 dias e observe como o mundo começa a se organizar a seu favor. Chame, então, você para a ação. Comente se você quiser, eu me alinho para ativar esse compromisso com você mesma. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque temos vídeos diários que auxiliam você nesse despertar, nessa consciência que você é o quê? Uma fonte de criação e pode ser a sua versão mais abundante, próspera, rica, amada com paz e com harmonia. Se você sentiu o chamado de mudar a sua vibração, então deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para que você saiba de todos os vídeos. Um beijo no seu coração.